Fala galera, bem-vindo ao novo quadro do podcast 45 minutos aqui no YouTube. Me botaram aqui para falar alguns números. Nesse primeiro aqui a gente vai tentar fazer uma lista sobre os maiores orçamentos dos clubes do Nordeste. E a ideia é essa aqui, se eu aparecer aqui é para falar de alguns números. Espero que tenha gente interessada no assunto. Vamos lá, até porque é muita cifra a partir de agora. Além das questões táticas e técnicas que a gente avalia bastante ou tenta avaliar no podcast, atualmente se fala muito na questão financeira, você conhecer o porte econômico do seu clube e do clube adversário, até porque existem leis que regulam isso, né? Anualmente, todos os clubes do Brasil, eles apresentam e têm que aprovar internamente seus orçamentos para a temporada. E ao fim do ano, eles têm que apresentar, ao fim do ano seguinte, o balanço financeiro sobre faturamentos e despesas, tudo detalhado em relação ao ano. No cenário nacional é muito comum obter esses dados do chamado G11 mais Botafogo. Isso aqui é uma piada interna para quem não entendeu, mas quem tá no canal já deve saber uma hora dessa. Mas aqui a gente vai falar sobre os principais clubes do Nordeste, onde também é possível conferir esses dados. E quando a gente fala os principais clubes do Nordeste, pelo menos aqui nesse primeiro momento, são os 3 do Recife, os 2 de Salvador e os 2 de Fortaleza. Neste recorte com esse G7, o primeiro a aprovar o orçamento foi o Fortaleza, ainda no dia 6 de dezembro de 2017. Já o último ficou o Santa Cruz, que estendeu uma discussão até março de 2018. Ou seja, cada clube tem sua regra, mas no final todo mundo tem que aprovar esse dado. E falando do Santa, agora já entrando nos orçamentos de cada um desses clubes, o Santa foi justamente o menor. E aí tem um grave problema, porque você lembra que em 2016 o Santa estava na primeira divisão, naquela ocasião o Santa teve um orçamento de 36 milhões de reais, foi o maior da história do clube. Aí de lá para cá, uma queda de 61%. Além de 2 divisões, da A para C, que a temporada que ele vai jogar em 2018, o clube acaba tendo um orçamento de apenas 14 milhões de reais. É pouco mais de 1 milhão por mês, só que para manutenção do Arruda, estruturação da base, time profissional, time amador, administrativo, é muita conta para pagar com um clube que deve muito dinheiro. Então assim, a situação do Santa Cruz é muito preocupante. Não por acaso estipulou uma folha de 200 mil reais. Próxima a clubes como o Salgueiro, o Fluminense de Feira, assim, nesse momento o 2018 de Santa Cruz é muito preocupante em termos de finanças. Em seguida, vem o Náutico com 14,6 milhões de reais. Porém, o Náutico já tem um ponto positivo. Quando a gente gravou isso aqui, o Náutico já tinha feito uma boa campanha na Copa do Brasil. E esse orçamento, ele considera todas as projeções possíveis, inclusive de cotas de campeonato. Naquela ocasião, a previsão de 14,6 milhões de reais, o Náutico tinha projetado uma campanha da primeira fase da Copa do Brasil, ou seja, ele foi pelo básico. Qualquer fase que ele avançar seria lucro. E o Náutico avançou várias fases. Tanto é que em vez de 500 mil reais, o Náutico já, até a gravação disso aqui, já estava em 2 milhões e meio. Então, assim, essa projeção de 14,6 milhões de reais do Náutico já acaba sendo algo muito superior. Mas dentro desse valor, que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Náutico, o Náutico estimou na época uma variação para cima entre 15 e 16,2 milhões. Olha só, então nesse momento, pelo menos uma competição com o Santa, eles vão competir na terceira divisão de 2018, o Náutico dá um salto bem grande em termos de orçamento. Agora vem o primeiro salto em termos de receita nesse ranking que a gente vem fazendo aqui. E aí o Fortaleza passou 8 anos na terceira divisão, sem receber cota nenhuma. Os jogos passavam na televisão, mas com um contrato diferente, que pagava só viagens, hospedagem, alimentação, tirando isso, nada mais. E agora o Fortaleza vai para a Série B, onde também tem esses benefícios, porém recebe 6 milhões de reais, que é a cota acordada para 2018. E aí o Fortaleza, além de ter um plano de sócio e uma arrecadação no Castelão boa, ele já tinha uma base entre 19 e 20 milhões de reais, o Fortaleza projeta 24 milhões de reais para essa volta à Série B. É um dado muito bom para o clube, um dado interessante para o clube que vinha. A bronca é justamente o rival Ceará, que é o próximo clube nessa lista. E aí, meu amigo, o Ceará sobe para 55 milhões de reais. Isso é um montante gigantesco. Você imaginar, no último balanço divulgado, repetindo até a gravação daqui, não tinha saído os balanços de 2017, então a gente tem como base os de 2016, o Ceará tinha tido uma arrecadação de 28,4 milhões de reais. Estava na segunda divisão. Para 2018, o clube projeta 55. E aí, obviamente, ele teve a benesse de um contrato de televisão de 28 milhões de reais. É um contrato pontual com a Rede Globo. Se ele ficar, eventualmente, na primeira divisão nacional, esse contrato é renovado. Mas só por disputar esse ano, para todas as plataformas, TV aberta, fechada, pay-per-view, sinal internacional, tudo, o Ceará vai receber 28 milhões, que por si só já seria superior ao rival. Embora seja um dado muito alto, é sempre bom lembrar que esse valor do Ceará, dentro da primeira divisão, é ínfimo. É um dos menores orçamentos da primeira divisão. Inclusive, lembra um pouco a situação do Santa, que em 2016 teve o seu recorde de 36 milhões, mas que naquela ocasião foi um dos orçamentos mais baixos de todo brasileiro. Um último dado sobre esse orçamento do Ceará é o recorde que o Vozão estabeleceu entre os clubes não cotistas da Rede Globo, aqueles que recebem uma cota grande mesmo se jogarem a segunda divisão. Nesse contexto, o maior faturamento no ano tinha sido o Náutico em 2013, 48 milhões. É o ano que o Náutico assinou com a Arena, que teve um contrato muito maior, o contrato com o Odebrecht, aquela coisa toda. O Náutico ali jogou a primeira divisão,
foi o lanterna da competição, mas teve um orçamento de 48 milhões de reais. O Ceará nesse ano já superou em 7 milhões esse valor. Encerrado esses 4 clubes, vem agora o grande patamar financeiro dessa região Nordeste, que são justamente os tais cotistas, Bahia, Sport e Vitória. E aí a diferença é muito grande. Concentrando esses 7 clubes, todos os orçamentos, eles dão um montante de 437 milhões de reais. Porém, 75% está concentrado só nesses 3 clubes. Se existe a disparidade no cenário nacional, no cenário regional também ela já é gritante. A começar pelo Vitória. O Vitória vem um pouco abaixo de Bahia e Sport, porém, são 102 milhões de reais, é quase o dobro do que o Ceará teve. E o Vitória teve uma situação muito confusa. No fim de 2017, o Conselho Deliberativo do Vitória rejeitou, na ocasião, o orçamento que era de 94 milhões de reais. Era um valor grande, embora menor do que o Vitória vinha tendo. O Vitória recentemente chegou a ter um faturamento de 111 milhões. E ali, só que pelas contas do Vitória, pelo que se projetava de renda, de venda de jogadores, de tudo, de patrocínios, de sócios, não se chegava àquele dado estava muito grande. E a bronca foi tão grande que o Conselho Deliberativo teve que aprovar um orçamento emergencial de 2 meses, janeiro e fevereiro, na ocasião de 16 milhões de reais. E após muita discussão, se chegou a um valor menor? Não, maior, 102 milhões, assim, é um negócio inacreditável. Por quê? Porque nesse período o Vitória vendeu David e Trellis, ou seja, a projeção ela já incorporou vendas milionárias. O Vitória faturou de cerca de 14 milhões de reais nessas 2 vendas, ou um pouco mais do que isso. E com isso, somado aos dados que o clube já vinha calculando, se chegou até um orçamento até maior do que se imaginava. Então, é um Vitória que pode competir nesse momento com o Bahia Sport, embora num patamar abaixo do que o próprio Vitória vinha tendo nos últimos anos. Em segundo lugar, nesse ranking, vem o Sport, clube do Recife, que no 2018, turbulento em termos de finanças, o clube chegou a ter em 2016 129,5 milhões de reais. Para 2018, essa projeção caiu para 108 milhões. E qual o grande problema dela? É que esse orçamento do Sport já prevê um déficit. É assim, é difícil entender, mas é mais ou menos isso. O clube projeta um faturamento e esse faturamento é insuficiente para a despesa que esse mesmo clube projetou. Ou seja, o Sport projeta 108 milhões de receita para 2018 e projeta uma despesa de 123 milhões. Como é que vai pagar esse ano? Claro que não vai ser esse ano. Vai ter que adiantar a receita do próximo ano e as próximas gestões vão pagar. É estranho, mas ao mesmo tempo é comum em todos os clubes. Esse é um negócio incrível que bem a cara do futebol brasileiro. Ou de uma forma de gerir futebol como um todo. Mas dentro desse orçamento do Sport, mesmo assim o Sport vem tendo dificuldades. Tanto é que nos primeiros meses o Sport enfrentou atrasos de salário, redução da folha e o grande problema talvez desse valor de 108 milhões, que ele ainda está muito acima do que o Sport pode projetar, é o fato de o clube ter simulado as campanhas. Lembra que eu falei do Náutico, que o Náutico colocou a primeira fase, desconsiderando a hipótese de passar? O Sport fez o contrário. O Sport, assim, imaginou que na Copa do Brasil, por exemplo, ele chegaria até as quartas de final e que no Campeonato Brasileiro ele ficaria na 6ª posição. Juntando isso aí, mais de 10 milhões de reais. E o Sport, até hoje, nos pontos corridos, o Sport só ficou na 6ª colocação uma vez. Aliás, nas 10 primeiras colocações, uma vez. E na Copa do Brasil, o clube acabou saindo na 2ª fase. Então ele vai ter que se reinventar. Não por acaso, nesse período, o clube vendeu Diego Souza por 10 milhões e tinha André como uma grande moeda de troca para tentar equalizar essa situação difícil para esse momento do Sport. Por fim, também com redução, vem o Bahia, com 119 milhões de reais. Vale um parêntese aqui, o porquê dessa redução dos cotistas. É porque há alguns anos os clubes assinaram renovações de contrato e eles receberam luvas. Isso é comum, inclusive, com jogadores de futebol, só que no caso foram os clubes com as emissoras. E aquelas luvas que foram contabilizadas nos respectivos anos, elas turbinaram aqueles orçamentos. E aí cada clube, quem gastou mais, a conta chega depois, chega para todo mundo. No caso do Bahia, embora tenha diminuído, essa conta não chegou tanto porque o clube teve um respaldo muito grande em relação de venda de jogadores. Jean por 9 milhões, Juninho Capixaba por 6 milhões, Rômulo, um jogador que mal jogou no clube, por 1 milhão. Então o clube acabou se capitalizando para esse início de ano, fazendo com que o Bahia tivesse um orçamento interessante para a temporada. O que é curioso é o quanto a televisão representa no Bahia. 69 milhões. Só de televisão, o Bahia vai ser 69 milhões. É mais da metade do que o clube vai receber o ano inteiro. Então assim, para você ver quando se fala cotista, o peso que isso representa. Por outro lado, esse orçamento ele coloca lá embaixo as projeções de campanha do Bahia. E isso é um dado interessante, porque o Bahia se coloca como 16º colocado da Série A, oitavas de final da Copa do Brasil, com detalhe, o Bahia estreia nas oitavas, devido ao título da Copa do Nordeste, onde ele ganhou essa vantagem. E primeira fase da Sul-Americana. A única fase que o Bahia considerou de passar pelo menos uma foi chegar nas quartas de final da Copa do Nordeste. Tirando isso, qualquer coisa é lucro. Então, em termos de competições, o Bahia pode receber mais de 119 milhões de reais. E assim chegamos ao final dessa lista com 7 clubes. Lembrando que todos esses dados são projeções de orçamento, os clubes podem ter e devem ter orçamentos diferentes, e esses balanços só serão confirmados em abril de 2019, nos respectivos balanços sobre 2018. Ou seja, enquanto a gente gravava aqui, já estava perto de sair os balanços de 2017. E aí, meu amigo, haja conta de padaria nos clubes. Um último dado, já tenho até falado, sobre os 437 milhões do G7, ele tem um pequeno comparativo. O Flamengo sozinho orçou para 2018 477 milhões de reais. Ou seja, por mais que essas cifras para os principais clubes do Nordeste elas estejam cada vez maiores, no cenário nacional a disputa é cada vez maior. Não por acaso, as gestões precisam ser cada vez mais responsáveis.
confiáveis. Nem todas são, mas a gente tá aqui fazendo o máximo possível para observar o trabalho de cada uma delas. É isso, galera, terminando essa primeira lista, não sei se vão ter outras, mas de qualquer forma, aproveita até para saber se vão ter outras listas, deixe nos comentários o que é que pode ser feito em relação ao futebol do Nordeste, que tipo de rankings você gostaria de ver, dos que sejam possíveis, claro. Ajuda a galera aí também, né? Então assim, até para ajudar inclusive o canal, pode curtir, compartilhar esse vídeo e a gente vai tentar fazer outras listas. Tentar, não garanto não. Então é isso, a gente se vê, talvez, em outros vídeos aí. Valeu!